Iniciando aqui mais um Credcast e hoje o nosso convidado, ele é super diferente, né, Tamelini? Primeiro que ele não Isso aí, cara. fala, mas ele escreve muito rápido. Quem que é o nosso Exatamente. convidado de hoje, Tamelini? Nós vamos fazer um tabelando hoje. Na verdade, nós estamos no Isso. Credcast, mas nós vamos fazer um tabelando com um cara super, super conhecido nos dias atuais e famoso. Nós vamos fazer o tabelando com o Chat GPT, falando de cobrança. Então, antes dele entrar, roda a vinheta aí, Gui. Opa, vamos lá. Credcast, o seu podcast especializado em cobrança e crédito. Patrocínio, Assertiva Soluções e Faico. Cara, nós já tivemos aqui figuras muito famosas, né? Craques em termos de crédito, cobrança. Tivemos a Virgínia da Zema, o Pescara lá da Ailos. Como é que é o nome do rapaz da O Inácio também, lá do Inácio, pessoal meu Jesus, lá da exatamente. Estapar. Semana Estapar. que vem a gente vai ter quem aqui, A o gente vai ter Tabelini? o Luciano, cara, um diretor do Itaú, falando sobre a cobrança, o crédito em bancos. Vai ser muito Excelente, legal. E excelente. hoje a gente trouxe esse cara aqui fantástico também, só que ele não Exatamente, fala. ele não fala, a gente vai colocar ele na tela. E uma coisa importante, né? Quando a gente está falando do chat GPT, tem muita gente já utilizando, tá gerando um monte de polêmica também, né, Tambellini? Porque o Sem pessoal dúvida. tem até empresa proibindo as pessoas de utilizarem o chat GPT por causa que não tem certeza sobre a segurança da informação que os Meu funcionários filho colocam mesmo ali já falou dentro. que já fez 3 trabalhos com o chat GPT. Exatamente. E é muito importante a gente falar um pouco do chat no contexto de cobrança. Então, Isso isso aí. daqui acho que é importante dizer que é uma série de alguns vídeos que a gente vai fazer. A gente não Exatamente. sabe ainda quantos vídeos vai render, a A gente gente não não sabe tem o que ideia. vai dar esse negócio aí, não sabe nem o que ele Exatamente. vai responder para a gente. A Então, gente não tem roteiro, então a ideia aqui isso aí. mesmo, a ideia de hoje, né, Tambellini, é conseguir conversar com o chat e pedir para o chat dizer para nós coisas relacionadas a conceitos de cobrança. E A gente já tem um. legal falar que quando eu e o Gui pensamos nesse negócio, a ideia foi do Gui, a gente falou, vamos fazer um treinamento antes, vamos ver o que a gente vai perguntar. Aí a gente decidiu, não, vamos na raça, porque na raça vai ser mais legal, inclusive. Exatamente. Então, assim, o próximo vídeo a gente já vai ver como usar o chat GPT para criar talvez um script de cobrança, ou como fazer uma monitoria e assim por diante. Então, Isso vamos aí. começar aqui com o nosso chat GPT. Chamar o convidado. Uma coisa importante sobre o chat GPT, ele já está aqui na nossa tela. O legal aqui que a gente está mostrando para você, a gente tem a versão paga aqui do chat GPT. Quando você faz a versão paga do chat GPT, você tem alguns benefícios que é ter acesso ao chat GPT 4.0 e o 3.5. E aí, quando você passa aqui o mouse, ele fala. Depois, eles mudaram um pouco aqui o layout, mas eles têm a questão da capacidade de processamento que tem aqui em relação a cada uma das ferramentas. Uma coisa importante sobre o chat GPT, não sei para quem já estudou, já viu, se eu não me engano, aí o pessoal pode até corrigir nos comentários, ele tem a base de dados do ChatGPT é até 2021 ou até Isso aí. 2020, se eu não me engano. Então pensa Eu que é acho que um é volume 21, eu também ouvi 21. 21. É. Então é um volume de dados gigante que essa inteligência artificial sofreu, ela recebeu, na verdade, para poder trazer um tipo de informação. Mas sem demora, acho que todo mundo já conhece, todo mundo já está utilizando aí. Vamos utilizar a versão mais recente, que é o ChatGPT 4. E a gente vai fazer algumas perguntas para ele aqui, a gente vai ver algumas respostas também, ver o que ele tem para dizer para nós, né, Tambellini? O que você Isso quer aí. perguntar primeiro para ele? Ah, cara, eu já quero perguntar um negócio básico, né, cara? O que é cobrança? O que é cobrança, chat GPT? Vamos Conta para lá. mim. O que é cobrança? Bom, vamos ver. Então vamos lá, ele trouxe uma resposta aqui para nós, que cobrança é um termo amplo que pode ser aplicado em vários contextos, mas geralmente se refere ao ato de solicitar pagamento por uma dívida ou serviço. No contexto financeiro e comercial, cobrança é o processo pelo qual uma empresa ou um indivíduo procura receber dinheiro que foi prometido ou devido. Isso pode ser feito através de várias maneiras.
Aí depois ele fala sobre a questão da terminologia legal. A cobrança é o ato de fazer cumprir uma reivindicação legal por uma dívida que foi incorrida. E a cobrança também se referir à pressão ou solicitação feita a alguém para cumprir uma obrigação ou responsabilidade. É importante notar que as leis e regulamentos de cobranças podem variar amplamente de um país para o outro, Muito e bom. algumas práticas de cobranças podem ser consideradas ilegais em determinada jurisdição. O Perfeito. que você achou aí da primeira resposta, Meline? Achei legal, e eu acho que tem um ponto aí muito interessante, que ele já direciona o ponto da legalidade da cobrança, né? A gente tem muitas vezes aquela questão de falar assim, mas fazer cobrança, né? Que coisa chata. Né? Cara, fazer cobrança é um direito, está no Código Civil, é um direito. Inclusive, tem uma história até sobre o 0304, né? Que é a questão do número lá que entraria, né, para dizer que é uma ligação de cobrança, e isso teria um fator de inibir a cobrança, cara, e a justificativa toda que está se desenvolvendo para não criar-se o 0304 é exatamente a questão da legalidade da cobrança. Eu não estou fazendo nada ilegal, né? E eu estou fazendo algo que está legislado por um contrato, né? É diferente de uma operação de venda no 0303, que eu não tenho contrato, eu não tenho relação. Então, é diferente isso. Então, a questão da cobrança ser um ato legal, acho que é um ponto de destaque. Outra coisa interessante é ele falar das mudanças, né, entre países também, Exato. Coisas que podem se fazer e não. Então, eu achei bem legal, cara. Gostei. Legal, bacana. Que você acha da gente fazer uma pergunta aqui mais, sei lá, relacionada a métricas de cobrança, para ver o que ele fala aqui, que uma empresa tem que monitorar? Legal, vamos lá. O que uma empresa Boa. O que uma empresa deve ter como métrica ou KPI, vamos colocar aqui? Pode ser, ele vai entender. KPI de cobrança. Vamos ver aí o que ele vai responder. Vamos ver o que ele vai trazer para nós, ó. Ao se tratar de cobranças, várias métricas ou KPIs, indicadores-chave de desempenho, podem ser úteis para a empresa. Aí vamos lá. Ele falou taxa de recuperação de dívidas. Esse indicador mede a eficácia das estratégias de cobrança da empresa, é calculado pela divisão do valor recuperado pelo total devido. Taxa de inadimplência, mede a percentagem de dívidas que não são pagas no prazo acordado. Uma taxa de inadimplência alta pode indicar um problema na avaliação de crédito ou nas práticas de cobrança. Duração média da dívida, que é o DSO. Este KPI indica o número médio de dias que leva uma empresa a cobrar seus créditos após a venda ser realizada. Custo de cobrança. Este indicador mede o custo total de todas as atividades de cobrança em relação à quantidade de dívidas recuperadas. Isso pode incluir custos de pessoal, custos com agência de cobrança e qualquer outros custos associados. Taxa de promessa de pagamento cumprida. Mede a porcentagem de compromissos de pagamentos feitos por clientes inadimplentes que são realmente cumpridos, e valor médio da dívida, que este KPI mostra o valor médio das dívidas em atraso. É útil para entender a magnitude do problema da inadimplência. Legal. Sentiu falta de algum aí? Senti falta de um monte. Eu não contrataria ele como consultor, contrataria eu mesmo. Dizem que quando você clica aqui em gerar nova resposta, ele se esforça para trazer mais coisas. Vamos fazer isso? Vai lá. Vamos ver se ele se esforça um pouquinho. Vamos ver o que ele vai trazer aqui, ó. Repetiu o primeiro, nada de novo. Taxa de inadimplência. Não. Não se esforçou, não. Ele colocou dias de vendas pendentes. Só é o DSO também, né? Custo por cobrança. Uma coisa, não se esforçou. Ficou na minha. Interessante. Quais métricas você sentiu falta aí? Então, uma das coisas que a gente fala quando a gente fala de um escritório de cobrança, o percentual de recuperação, né, que é o primeiro, cara, é o indicador mais utilizado mesmo. Sim. Eu tenho, por exemplo, o controle das promessas, né? Mas o controle das promessas, ele é o indicador final, né? Eu preciso entender. Pergunta para ele,
Em cobrança, o que é funil de contato? Em uma operação de cobrança, melhor, o que é funil de contato? Em uma operação de cobrança, o que é funil de contato? Vamos ver o que ele fala. Em uma operação de cobrança, o funil de contato é um modelo usado para representar as várias etapas que ocorrem desde a primeira tentativa de contato com o devedor até uma conclusão bem-sucedida da cobrança. Este modelo é chamado de funil porque a quantidade de devedores geralmente diminui em cada etapa sucessiva do processo de cobrança. Aí ele vai Perfeito. dando as etapas aqui, ó. Deixa eu ver. Aqui estão as etapas típicas de um funil de contato. Primeira etapa, identificação de contas a receber. A empresa identifica todas as contas que estão em atraso e que necessitam de cobrança. Perfeito. Segundo, primeira tentativa de contato. A empresa faz a primeira tentativa de entrar em contato com o devedor, geralmente por meio de uma carta, e-mail ou telefone. Depois, conversão da cobrança. Se o devedor responder à primeira tentativa de contato, a empresa então inicia uma conversão de cobrança discutindo o valor devido às opções de pagamento. Quarto, acordo de pagamento. Se a conversão de cobrança for bem sucedida, a empresa e o devedor chegam a um acordo sobre um plano de pagamento. 5. Pagamento. O devedor realiza o pagamento conforme acordado. E resolução. A conta é considerada resolvida e é fechada. Legal. Eu acho que faltou etapas aí, né, Thames? É porque assim, né? A gente tem como. Ele tá dando uma visão do funil de cobrança, meio que no geral de um processo de cobrança, né? Eu, quando pensei no funil de cobrança, eu estou pensando naquela operação de cobrança telefônica, né? Que a gente tem as tentativas, as chamadas atendidas, as atendidas pelo próprio cliente e as negociadas, né? Então, é um pouquinho mais específico no que se diz respeito à operação telefônica, mas ela pode ser eu posso ter um funil que vai mostrar, por exemplo, meu funil de entrega de SMS ou de uma operação de cobrança digital, né? Então, mas legal. Agora, a pergunta é, se você me explicou isso aí, por que você não colocou esse como indicador, né? Lá no início, ele me perguntou. Ele vai dar uma resposta bem lero-lero aqui pra gente. Mas sabe que eu tava. Você quer que eu faça essa pergunta aqui? Não. Tá. Ó, vamos lá. O que você acha da gente ir para ferramentas de cobrança agora? Boa. Boa. Exato. Quais as principais ferramentas de cobrança? Vou colocar assim, ó, para uma operação bem-sucedida. Ó, vamos lá, ó. Quais são as principais ferramentas de cobrança para uma operação bem-sucedida? Boa. Vamos ver o que ele fala, ó. Então ele dá uma resposta. Aí ele fala sobre o software de gestão de cobrança, que é um sistema para ajudar a rastrear e gerenciar contas a receber, que é um CRM, né? Automação de processos robóticos, RPA. As ferramentas RPA podem automatizar tarefas manuais repetitivas na operação de cobrança, como entrada de dados ou envio de e-mails de lembrete. Falou sobre discadores automáticos. Ótimo. Análise de dados. No caso aqui, vamos ver o que ele fala de análise de dados. As ferramentas de análise de dados podem ajudar a identificar padrões e tendências nas contas a receber, permitindo que a empresa faça previsões mais precisas e melhor eficácia de esforços de cobrança. Legal. Serviços de relatórios de crédito. Serviços que podem fornecer informações detalhadas sobre a solvabilidade dos devedores. Ó, a palavra que ele usou. Ajudando a empresa a tomar decisões informadas sobre a concessão de crédito. Ferramentas de comunicação multicanal. Tá atrasado, né, Thames? Tem que pôr omnicanalidade já, né? Omnicanal, exatamente. Multicanal só não adianta. Para alcançar os clientes onde eles estão, é útil ter uma plataforma que suporte comunicação por telefone, e-mail, SMS e até plataformas de mídia social. Ferramentas de negociação de acordo. Algumas plataformas de cobrança oferecem possibilidade de negociar e acordar termos de pagamento online, facilitando o processo para ambas as partes. E ela colocou aqui, por último, inteligência artificial e aprendizado de máquina.
tecnologias que podem ajudar a aprimorar o processo de cobrança, por exemplo, identificando os melhores momentos para entrar em contato ou Perfeito. prevendo quais contas têm maior probabilidade de serem pagas. Ele não colocou carta aí, não, né? Não, não colocou, não. Pô, já está atualizado ele, então, que Sim. beleza. Ó, eu particularmente aqui, como eu sou da Assertiva, senti falta de algo relacionado à higienização, mas talvez ele encaixou Higienização, ali na parte de análise de dados. sim. Não sei se eu senti falta de mais alguma coisa aqui. Você sentiu falta de mais alguma ferramenta? Cara, ele falou de um jeito, ele falou do sistema. Cara, é assim, ó, ele foi meio que nas etapas, né, das evoluções. Sistema de cobrança, discadores automáticos, depois ele falou um pouquinho de cobrança digital, e aí chegou também no ponto de inteligência artificial, que eu acho que é um ponto ainda muito falado, mas pouco ainda utilizado, né? Sim, Mas eu sim. acho que a grande, e como você falou, acho que faltou a parte de higienização, faltou algumas coisinhas básicas aí, mas acho que na grande figura, acho que está contemplado tudo aí. Legal, bacana. Sabe uma coisa que eu. Agora, ah, Pode falar, eu ia desculpa. falar para fazer uma pergunta sobre legislação. Legal, eu ia complementar isso. É, Você que conhece um pouco também de outros países, a gente legal. perguntaria primeiro da Adorei. legislação nacional e depois perguntaria quais as diferenças de cobrança entre, sei lá, o Brasil e Exato. os Entre Estados o Unidos. Brasil, pode ser. Não, pois é, eu ia falar um país que já não, que lá no meu primeiro livro eu conto a história do Dr. Diablo. O Dr. Diablo era uma agência de cobros em La Venezuela, em Caracas. E iam com carros não, com coches, acho que é. Ah, sei lá. Enfim, eles saíam com carro fúnebre, com as mulheres vestidas de diabinho para fazer a cobrança. Então, Meu eu Deus. ia, eu ia perguntar sobre a diferença do Brasil e da Venezuela, mas pergunta entre o Brasil e a Espanha, a Europa, alguma coisa assim, Tá, para ver se ele vamos para traz essa alguma primeira coisa. então, vai. Tá. Quais as principais diferenças entre as operações ou leis, a gente fala? Eu acho que leis, cara, as legislações. As legislações de cobrança do Brasil e da Espanha? Da Europa. Coloca da Da Europa. Europa. Ó, ele está falando que é uma diferença. É complexo explicar, pois a Europa é composta por muitos países diferentes. Tá. Perfeito. No entanto, Verdade. aqui estão algumas diferenças gerais. Ótimo. Vamos ver. Proteções ao consumidor. Tanto o Brasil quanto a União Europeia possuem leis rigorosas de proteção ao consumidor que regulam a prática de cobrança de dívidas. No Brasil, o Código de Defesa do Consumidor protege os devedores de prática de cobrança abusiva. Na União Europeia, as práticas de cobrança são reguladas por leis nacionais e diretivas da União Europeia, como as diretivas sobre as práticas comerciais desleais, que proíbe as práticas de cobranças agressivas. Horário de contato. Ambos os conjuntos de regulamento têm restrições sobre quando os cobradores de dívidas podem entrar em contato com os devedores. No Brasil, os cobradores não devem perturbar o sossego do devedor, o que Sei. inclui ligações em horários inadequados. Na União Europeia, as regras variam de um país para o outro, mas geralmente também existem restrições aos horários de contato. Uhum. Venda de dívidas. Na União Europeia, as empresas de cobrança de dívidas podem comprar dívidas de outra empresa e assumir a responsabilidade pela cobrança. No Brasil, isso também é possível, mas existem algumas restrições legais e o devedor deve ser informado sobre a venda da dívida. Recursos Legal. legais. Tanto no Brasil quanto na União Europeia, os devedores têm o direito de contestar uma dívida e têm o direito de ir a tribunal se acreditarem que a cobrança é injusta. E Uhum. regulamentos de privacidade de dados. A União Europeia possui algumas das leis de proteção de dados mais rigorosas do mundo, conhecidas como a GDPR. Essa regra Uhum. afeta como as empresas de cobranças podem coletar, armazenar e usar informações pessoais. No Brasil, a LGPD também regula o uso de dados pessoais e é similar em muitos aspectos. Aqui ele não trouxe diferenças, né? Ele trouxe Não. até, fiquei É, curioso.
Ele falou de que assim, talvez a gente tenha perguntado de União Europeia como um todo, e aí ele acaba abrindo para isso, que cada país tem a sua lei, cada uma tem a sua situação. Ele falou dos horários, tal, mas não foi bem específico em relação a algumas coisas mesmo. Será que se a gente colocar um país específico, talvez ele consiga trazer alguma coisa mais... Coloca a Espanha, que eu quero Tá. ver se ele vai trazer alguma coisa diferente. Vamos ver, ó. Aqui se eu colocar só, e a diferença entre a Espanha e o Brasil quanto à legislação de cobrança. Vamos ver se ele pega alguma coisa. Ele vai trazer semelhanças de novo, ó. Vamos ver. Proteção ao consumidor. Tá. Regulamentação de agências de cobrança. No Brasil, as agências de cobrança são regulamentadas pelo Código de Defesa do Consumidor e pelo Banco Central. Na Espanha, as agências de cobrança são regidas pela Lei de Proteção de Dados e Garantia de los Derechos Digitais. Ó, gastando meu espanhol. E também pela Agência Espanhola de Proteção de Dados. Ele está repetindo a mesma coisa, assim. Acho que não tem grandes diferenças aqui. Pergunta aí, só para a gente acabar esse assunto. O que é el cobrador del fraque? Coloca aí. O que é vou colocar até entre parênteses, é o cobrador del fraque. Del fraque. Deixa eu escrever certo. É F-R-A-Q-U-E? Cara, eu acho que é fraque com C. Coloca assim para ver. Eu acho que é isso. Frace. E é isso? Fraque. É F-R-A-C. Ah, F-A-C. Vamos ver aqui, vamos mandar a pergunta. Deixa eu ver ver se ele vai saber. Porque na Espanha tinha isso, deixa eu ver. Aí, ó, ele sabe, ó. Ó. É uma agência de cobrança espanhola conhecida por sua tática incomum e teatral de cobrança de dívida. Boa! Aí, ó, tá vendo? Muito bom. Ô, Tambelini, a gente podia fazer o prêmio É o Cobrador Del Fraque do Credcast um dia, hein? O que você acha? Como assim? A gente escolhe o melhor, a coisa mais... algo mais icônico que tem no Brasil em relação à cobrança e dá o prêmio para essa pessoa depois, ao vivo. Olha que legal, cara. Olha lá, ó, os funcionários da empresa se vestem com trajes formais conhecidos como fraque, semelhante ao smoke ou fraque, e visitam os devedores em seus lares ou locais de trabalho para solicitar o pagamento de dívidas pendentes. Exatamente. O que mais que a gente poderia ver se ele sabe de cobrança aí? Pô, a gente falou de lei, ferramenta. Para ele o que é uma régua de cobrança, que essa é uma questão que sempre nos webinários que a gente faz na Assertivo, o pessoal sempre tem aquelas dúvidas, né? O que é uma régua de cobrança? Vamos lá. Então vamos lá. Uma régua de cobrança é uma sequência planejada de ações ou etapas tomadas para recuperar uma dívida de um devedor. Essa ferramenta é usada por empresas e agências de cobrança para organizar e gerenciar suas atividades de cobrança. A régua de cobrança geralmente é estruturada com base na idade da dívida, ou seja, quanto tempo se passou desde que a dívida venceu, com ações diferentes, planejadas, dependendo de quão atrasada a dívida está. Por exemplo, uma régua de cobrança típica pode incluir envio de um lembrete de pagamento do cliente alguns dias antes da data do vencimento. Se o pagamento não for feito na data do vencimento, um aviso de pagamento atrasado é enviado. Se a dívida permanecer pendente por mais algum tempo, a empresa pode fazer uma ligação telefônica para o devedor para discutir o pagamento. Se a dívida continuar sem ser paga, a empresa pode enviar uma carta de cobrança formal ou, em alguns casos, envolver uma agência de cobrança. E se todas as outras tentativas de cobrar a dívida falharem, a empresa pode considerar as ações legais para recuperar o dinheiro devido. Legal. Então, ela colocou essas etapas aqui. Sabe uma pergunta que eu fiquei
que eu fiquei pensando aqui, quando eu estava lendo a questão da régua de cobrança, é sobre se compensa ou não fazer a cobrança judicial. Acho que a Boa. gente pode fazer Coloca depois, aí, mas mas essa é uma boa, cara. Pergunta boa já. vamos ver. Compensa. Ou melhor, quando devo fazer. Bom, pode ser, compensa, vai. Como saber se compensa fazer uma cobrança por meios judiciais? Eu vou fazer essa pergunta porque eu sei que você já falou bastante sobre isso aqui, que é importante fazer os cálculos e assim por diante, né? Entender quem é o cliente, o porquê de eu estar fazendo a cobrança judicial, né? Exatamente. Vamos ver o que ele fala. Bom, vamos lá. Decidir se vale a pena prosseguir com a cobrança judicial de uma dívida pode ser complexo e depende de vários fatores. Perfeito. Aqui estão algumas considerações importantes. Valor da dívida. Uma das principais considerações é o valor da dívida em relação aos custos potenciais de litígio. Ó, já trouxe aí. Se a dívida é pequena, os custos de ir ao tribunal, taxas judiciais, honorários advocatícios, tempo, podem superar o valor que poderia potencialmente recuperar. Capacidade de pagamento do devedor. Se o devedor não tem bens ou renda suficiente para pagar a dívida, pode não valer a pena prosseguir com uma ação judicial. Perfeito. Muito Provas. Bom. Você tem prova suficiente para apoiar sua reivindicação em tribunal? Boa. Isso é fantástico, porque eu tenho que levantar toda a parte contratual, assinatura, documento. E cara, isso é a importância de você ter um CRM de cobrança, né, Taberini? Porque exatamente. Você tem um registro, ligação, exato, tem tudo, né? Exatamente. Cara, essa aí ele foi bem, viu? Gostei. Foi. Dele. Tempo também, ó, leve em consideração o tempo. Processos judiciais podem ser demorados. Às vezes, tem que você fazer a relação tempo e dinheiro, você já não vale a pena. Exatamente. Impacto nas relações comerciais. Ir a tribunal pode queimar pontos com os clientes e parceiros comerciais. Impacto na reputação. Dependendo da situação, levar uma questão de dívida ao tribunal pode ter implicações para a reputação da sua empresa. Então é super importante. Acho que todos esses pontos aqui ele mandou super bem, né? Mandou muito bem. Talvez essa seja a pergunta. Fora a primeira, o que é a cobrança, que acho que foi bem pra caramba, mas essa daí foi uma muito boa. Sim. E para a gente finalizar, eu estava pensando da gente... Eu diria o seguinte, humildemente falando, eu não responderia melhor que ele. Exato. Acho que essa pergunta ele colocou alguns pontos que a gente não levaria nem em consideração. Foi ótimo. Exatamente. E o que você acha da gente finalizar com uma pergunta aqui sobre como estruturar um treinamento de cobrança? Essa aí é ampla, né? Mas vai lá. É ampla, vamos ver. Vamos ver o que ele diz. Um treinamento de cobrança para a minha equipe. Opa, tá pensando esse aí. Ó, um bom treinamento de cobrança deve focar tanto no aperfeiçoamento das habilidades técnicas quanto no desenvolvimento das habilidades interpessoais dos membros das equipes. Muito bom. Aí ele vai dando sugestões aqui de algumas etapas. Ele fala sobre entendimento da legislação e regulamento. É crucial que a equipe compreenda as leis e regulamentos que regem as práticas de cobrança em sua jurisdição. Compreensão do processo de cobrança. A equipe deve entender completamente o processo de cobrança, desde a emissão da fatura até as práticas de cobrança e as consequências pela falta de pagamento. Formação em técnicas de negociação e comunicação. Treinamento em ferramentas e sistemas de cobrança. Formação em análise de dados e relatórios. A capacidade de analisar dados e gerar relatórios pode ser útil para identificar padrões, acompanhar o desempenho e tomar decisões. Desenvolvimento de habilidades interpessoais e empatia. Cenário de roleplay, né? Envolver ali, fazer algumas simulações, no caso. Feedback contínuo e coaching. E atualização e formação contínua, ele colocou também. E por último, ele colocou formação em ética. Importante enfatizar a necessidade de ética e integridade em todas as práticas de cobrança. Muito legal. E aí, cara, você vendo essa resposta dele, onde é que a gente acha tudo isso, Gui? Ó, não combinamos essa também.
Onde que a gente acha tudo isso? Você fala o quê? De conteúdo? Exatamente. No Credcast, né? No Credcast não, cara. Faltou não, lá. verdade. No Cobb Class. Vamos lá. Pô, caralho, não combinou. Desculpa, Tambelini, desculpa. Eu marquei agora. Tem treinamento de cobrança gravado pelo Tambelini junto com a Assertiva, pessoal. Nossa, essa aqui a gente não combinou, isso daqui não é jabá, hein? Pô, cara, mas pra ver que não é nada combinado, aqui tudo é na raça, Gui. Mas você acha tudo isso lá no Cobb Class, o treinamento que tem 4 módulos específicos para cobrança, né? Desde um módulo básico, um módulo para empresa de cobrança, um módulo para aquela empresa credora e um módulo falando só sobre legislação, que já está desatualizado, porque no Brasil muda a lei todo dia. Mas muda a lei, mas não sabe como aplicar, mas está tudo bem, né? Exatamente. Mas, bom, vamos dar tchau aqui para o nosso amigo aqui, vamos dar tchau. Ô, então, ChatGPT, a gente, na semana que vem, vai voltar a bater um papo com você e vai exigir mais. Então, eu te aconselho a fazer o Cobb Class, tá, Chat? E também tem duas grandes literaturas sobre cobrança que eu acho que você devia conhecer, que é o Histórias de Cobrança e o Mercado de Cobrança e Recuperação de Crédito ontem, hoje e amanhã. De um cara aí que é um fera no mercado. aí eu já estou exagerando. Vamos perguntar se ele conhece o Eduardo Tambelini? Vamos. Para finalizar. Para finalizar. Vamos ver. Você que medo. Conhece o Eduardo? Aqui é sem combinar, hein? Eduardo Tambelini. Vamos ver. Com 2 L's e no final. E como modelo de inteligência, ele deu a resposta genérica aqui, Tambelini. O que ele falou? Ele falou que eu não tenho a capacidade de conhecer ou lembrar indivíduos. Eu não armazeno informações pessoais, a menos que sejam fornecidas durante a conversa. Vai no Google, caramba. No Google tá lá, Eduardo Tambelini, pô. Tá saindo o Bard aí, viu? Do Google também. Aí, vamos ver. É bom o ChatGPT ficar esperto, viu? Mas bom. É isso daí, vamos finalizar por hoje, pessoal. Então fiquem atentos que a gente vai divulgar esse vídeo, acompanhe, compartilhe com seus amigos. A gente fica super feliz de produzir esse conteúdo para todo mundo. E semana que vem a gente vai produzir mais um vídeo sobre o ChatGPT. Provavelmente vai ser sobre como fazer alguns scripts de cobrança, coisas desse sentido. E a gente vai fazer algo bem legal, tá bom? Fechado. Tambelini, um abraço, meu querido. Foi muito legal, Gui. Parabéns, viu, cara? Rodando a vinheta aqui. Ótimo. Valeu, galera. Credcast, o seu podcast especializado em cobrança e crédito. Patrocínio, Assertiva Soluções e FICO.